Opa, boa tarde, pessoal, tudo bem? A gente já estava com saudade de voltar aqui para gravar. Como vocês viram aqui, o ambiente deu uma repaginada. Também trouxemos aqui um assunto hoje bem interessante, aliás, muito interessante. Eu diria que é um pilar fundamental para a sobrevivência de qualquer tipo de negócio. Então, a gente vai falar de finanças, né? E hoje a gente tem aqui o prazer de receber novamente, na segunda vez aqui com a gente, Patrícia Garcia. É um prazer E estar hoje, aqui. junto com ela, Karine Monteiro. E aí elas vão deixar aqui o Klaus também do meu lado, do Hotel B2C, fazer as perguntas. E a gente quer aprofundar, a gente quer sugar vocês aqui, entender todo esse conhecimento, a importância disso, que é fundamental. E só recapitulando, tá, gente? Esse canal aqui da Hotel B2C é para trazer conteúdo para a indústria. O nosso propósito como empresa é profissionalizar a hotelaria independente de pequeno, médio ou grande porte para que ela se torne profissional e lucrativa. E sem entender de custos, isso é meio até impossível acontecer, né? Então, bem-vindas, Patrícia, Karine, obrigado pela presença e pelo convite de vocês. E Klaus, quer fazer as boas-vindas antes de... Eu queria agradecer a Karine e a Paty, né, por estarem aqui. E vamos abordar esse assunto que poderíamos dizer que é polêmico, né? Sim, é verdade. E desafiador para todo mundo, né? Que é descobrir realmente o quanto é o custo, né, do seu hotel, o quanto custa essa operação, né? Então, acho que é um assunto que vai trazer muito insights aí para os hoteleiros e todos que estão nos ouvindo. Eu acho que a Patrícia já é uma convidada nossa, mas eu queria que ela se apresentasse novamente. Depois a Karine falar um pouquinho de você também, para a gente poder entender os nossos ouvintes, nossos seguidores entenderem, os profissionais que estão aqui sendo convidados, o know-how, a expertise de vocês para poder colaborar com esse podcast. Legal, bacana. Primeiro, obrigada por estar aqui mais uma vez, né? Eu tenho 25 anos de hotelaria, então fiz aí bodas de prata. Epa. Bastante tempo já. A gente não recebeu o convite dessa festa. E, na verdade, assim, eu tenho experiência em vários setores da hotelaria, então, desde implantação, processos, qualidade, operação e finanças, que é aquilo que faz, junta tudo, né? Então, assim, toda essa parte que não é monitorada através de números, ela não faz muito sentido na gestão do negócio. Então, eu tenho experiência. Eu trabalhei muitos anos na rede Blue Tree. Fiz aí como a minha última jornada hoteleira de um hotel ícone de São Paulo, aí, o Maxud Plaza, quando a gente encerrou aí as atividades. E agora eu estou no Hotel Trip São Paulo Paraíso, também executando um trabalho lá junto à operadora Hype e True, fazendo aí a nossa diferença lá nos resultados do hotel também. Opa, já percebemos o canhão que a gente trouxe aqui para essa guerra, né? Falar de dados. E agora com a palavra aí, Karine. Bom, obrigada, tá, pelo convite. Bom, eu tenho 15 anos de hotelaria, né? Eu trabalhei 10 anos numa das maiores administradoras hoteleiras do Brasil, né? Que é a Atlântica. Sempre atuei na parte de controladoria, diferente da Patrícia, já não tenho muito know-how ali na parte operacional. O meu foco mesmo é na parte contábil, de custos, né? E, atualmente, eu também trabalho como controller num hotel aqui de São Paulo, no Trip São Paulo Paraíso também. Eu e a Patrícia estamos lá tentando os melhores resultados para os investidores, né? E é muito bom estar aqui e poder compartilhar o que a gente conhece aí. Espero que a gente consiga contribuir. Perfeito. Além de serem nossas convidadas aqui, são parceiras nossas nos projetos da Hotel B2C, onde a gente coloca o produto Profit necessário antes de qualquer implementação de estratégia ou entendimento de custo, né? Então, agora com vocês a palavra aí para a gente começar a falar qual é a principal dor que a gente percebe quando a gente entra no hotel aí relacionada à parte de custos. Quer falar? Na verdade, é aquele sentimento que a gente tem, principalmente quando os custos eles são controlados de uma forma não tão representativas, no sentido de custo de caixa e de competência, né? Quando a gente vai analisar um hotel, a gente tem sempre aquele desafio de entender por que os custos estão altos num mês ou mais baixos em outros. E aí a gente tem aquele questionamento que a gente sempre faz para os investidores. Tá, mas essa conta ela foi realizada quando? Eu paguei ela no mês 3. Não, mas eu não estou falando quando você pagou. Eu estou falando quando você realizou de fato.
Então, essa separação de custos entre o quando eu gastei e o quanto eu, de fato, paguei é muito representativo para os números, né? Então, isso faz total diferença quando a gente vai fazer o cálculo de custo dos apartamentos, que é o trabalho que a gente executa aí junto com vocês. Tá. Sim, para apuração do resultado, né, de fato operacional do negócio, o regime de caixa ele distorce um pouco, né? Na verdade, praticamente completamente a realidade do que está acontecendo, né? Então, você reconhecer as suas receitas e as suas despesas quando apenas entrou o dinheiro no seu caixa, não te traz a realidade do que você operacionalizou durante o mês, naquele período, né? E, enfim, você não consegue controlar os seus custos também a longo prazo. Então, se você realizar uma receita, né, um regime de caixa, apenas quando você recebeu, você já perde o controle das suas obrigações futuras também, né? E isso é muito ruim para gestão, para estratégias, né, tanto financeiras quanto de vendas, né? E, inclusive, o regime de caixa nem é reconhecido pela Receita para alguns regimes tributários, né? Então, por exemplo, o lucro real, você não pode praticar o regime de caixa, você é obrigado a realizar o regime de competência. Então, isso também é um ponto, que, além de tudo, você pode ficar irregular perante a Receita, né? Então, isso é um ponto bem crítico mesmo. Então, já deu a clareza aqui sobre a diferença entre regime de caixa e de competência, mas, essencialmente, o que no regime de competência difere a mais do que o regime de caixa? Não no ponto de vista só fiscal, mas de resultado real ali na sua operação financeira. Como vocês interpretam essa forma? O que vocês julgam? Olha, vamos fazer uma análise assim, por exemplo, hoje eu estou pagando contas do mês passado, por exemplo. Que acontece muito. Então, assim, o mês passado eu não paguei alguma determinada conta e entrou para este mês, por exemplo. Às vezes acontece, por exemplo, conta de água, conta de luz. Então, quando a gente vai fazer as nossas análises, é importante entender assim, você não teve conta de água e de luz nesse mês? Por quê? Você colocar as duas contas dentro do mesmo mês, você está distorcendo totalmente o custo do seu apartamento. Sim, e você pagou as duas contas dentro do mesmo mês. Então, quando a gente fala de competência, é quando, de fato, a geração da ação aconteceu. Então, eu gastei a água no mês 3, então eu tenho que lançar no mês 3. Mas eu paguei atrasado. Não importa como você pagou. A gestão de competência ela tem que ser de acordo com a execução da atividade. Isso daí faz total diferença quando a gente vai trabalhar, por exemplo, outros custos. Por exemplo, a gente fala muito de almoxarifado, né? O exemplo de almoxarifado também é uma coisa bem importante. Às vezes chega uma nota de almoxarifado, ela chega cheia. Então, eu comprei lá impressos, mas eu nunca compro impresso só para um mês. Então, se eu lançar todos os 100% dos impressos dentro de um mês só, isso vai distorcer totalmente os custos que a gente está colocando. Então, por isso a importância de você ter este controle e, assim, por isso que a gente trabalha, assim, ainda que a gente faça uma compra corporativa, assim, uma compra mais para longo prazo, é importante que a gente entenda o que, de fato, foi gasto em qual mês, que daí é possível a gente fazer um custo mais... eu acho que é interessante isso, aprendendo aqui bastante coisa já. Mas eu queria entender o seguinte, por exemplo, uma coisa que é muito comum na hotelaria é trocar enxoval, né? Então, você troca enxoval, normalmente existe um desgaste, você tem que trocar dependendo do fluxo e do giro do hotel, 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio. Nesse caso, quando você contrata um fornecedor para isso, você pede para ele diluir isso em notas ou isso é um papel do seu financeiro para, no regime de competência, fazer o lançamento para não dar não distorcer o custo daquele mês real? Como é recomendado? Sim, tem essa negociação que é possível ser feita, né? E também tem um ponto, por exemplo, o caso do enxoval, né? Quando a gente faz uma compra muito grande de enxoval para repor a operação, dificilmente vai chegar tudo de uma vez. Você vai receber todo o seu produto de uma vez. E a empresa só vai emitir a nota conforme ela for te entregando. Então, isso já é um ponto. Então, dificilmente você vai receber uma nota de enxoval
de tudo que você solicitou. Porque conforme for chegando, as notas vão vindo E são também. fornecedores diferentes. Por exemplo, Exato. entra como enxoval a roupa de banho e os fios e felpas, né? Então, os fios é um fornecedor e felpas outro fornecedor. Sim. Então, ainda que você faça a compra toda de uma vez, é isso que a Karine está falando. Vai diluindo aí à medida que os itens vão chegando, porque o prazo de entrega de uma felpa é diferente do fio, por exemplo. Entendi. E aí acaba que você não vai ter aquele reconhecimento do custo tudo no mesmo mês. Tá. Né? E você também tem essa parte de negociação, né? Você consegue, às vezes, negociar com os fornecedores, né? Principalmente se o seu pagamento for parcelado. Né? Isso acontece bastante. Às vezes, dependendo do valor, parcela e conforme chega o boleto, chega uma nova nota. E aí você consegue diluir isso mês a mês para que você não onere seu custo, né? Eleve seu custo muito num mês. Legal. Klaus? Eu quero fazer uma pergunta agora, baseada nessa questão dos custos. O quanto é saudável para o negócio representação de alguns custos? Por exemplo, pessoal, departamento pessoal, que normalmente é o custo mais alto do hotel. O que vocês recomendam que seja saudável? 30%, 40%? Como que vocês dividem e estudam isso? Estou falando do departamento pessoal, mas podemos falar aqui De representatividade. representatividade em geral. Sim. Uma margem muito utilizada, 30% sim, mas ainda é um custo muito alto, né? Então, claro, vai depender do tamanho do seu negócio, né? Da quantidade de unidades habitacionais que você tem. Mas, geralmente, se trabalha entre uns 15% e 20%. 30% já fica um custo muito alto. É o teto. Na verdade, Certo. o 30% seria o máximo que você pode ter de representatividade da sua folha diante dos seus resultados. Então, fica a dica para o pessoal que está escutando a gente revisar, né? Se tiver acima disso, é porque temos uma luz aí amarela ou até vermelha, né? Normalmente, quando a gente tem uma folha muito acima desse percentual, são situações assim de funcionários que estão há muito tempo na empresa e aí eles acumularam os dissídios, né? Então, ainda que você tenha nem sempre um valor de mercado de salário, porque isso é bastante importante. Então, essa análise, revisitar isso, todas as vezes que a gente faz um orçamento, a gente precisa ter isso em mente, porque quando tem muito tempo de casa, alguma coisa vai variar fora da curva. Sim. Isso, daí vai variar fora da curva. Então, por exemplo, eu já trabalhei em hotéis cujo salário de uma telefonista passava de R$5.000. Aí você fala assim, não que a pessoa não merecesse, mas se eu fosse contratar uma nova telefonista, eu não a contrataria por R$5.000. Mas o valor que eu teria de desembolso para mandar embora, e aí você vai ficando com a sua folha onerada, justamente porque você não tem verba para poder fazer a despesa. Uma falta de planejamento. Né? Exatamente, Sim. exatamente. Agora, também o que acontece nesse item de pessoal que o Klaus falou é que, às vezes, também não tem os centros de custo. Então, por exemplo, A e B. Então, entra tudo num balaio só e aí não separa, fica parecendo que tudo é o custo de hospedagem, né? Então, você acaba não separando ali o alimentos e bebidas e isso acaba gerando também um custo distorcido. Sim. Eu estou falando bobagem ou é isso mesmo? Não, é isso mesmo. Hotéis que têm alimentos e bebidas têm que separar realmente os dois centros de custo. Hospedagem e alimentos e bebidas, com certeza. Até porque também vai ter a receita apenas daquele alimentos e bebidas. Às vezes o restaurante é aberto não só para os hóspedes, Pro né? público. É aberto ao público externo. Então, você vai ter um custo ali, também uma receita muito diferente da sua hospedagem, né? Não vai estar 100% ligada. Então, não só a folha, né, de pagamento, a despesa com o pessoal, mas como todos os outros custos, até materiais de limpeza, até os pequenos custos também impactam. Eu acho que o centro de custo ele é importante você trabalhar de forma separada por diversos motivos. Esse um dos motivos. Mas quando a gente fala de custo, a gente precisa entender o que de fato está impactando no nosso resultado. E quando você tem isso tudo dentro da mesma cesta, a sua análise fica comprometida. Né? Então, por exemplo, acontece... Míope, né? Acontece muito da gente pegar alguns hotéis ou pousadas que possuem todos os custos dentro da mesma realidade, inclusive custos pessoais, né, dentro do próprio pacote ali de despesa. Então, por exemplo, eu tenho um custo de alimentos e bebidas e eu também faço a compra de mercado para minha casa e eu acabo colocando lá dentro.
A gente sabe que, lógico, quando a gente está tratando com um negócio próprio, é para o mesmo bolso. Mas para uma análise mesmo de resultado da operação, é importante que a gente tenha isso bem diferenciado, justamente para que você não perca a sua referência de comparação, né? Então, falar assim, o meu GOP, né, que é o resultado da operação hoteleira. Anota aí, ó, GOP. Depois a gente vai falar sobre isso. GOP. GOP. Isso. O resultado da operação hoteleira. Qual é a referência de um GOP de mercado? Se eu começar a colocar outras despesas que não são provenientes da minha operação para cálculo desse GOP, eu fico com uma imagem totalmente distorcida dos meus resultados. Então, esse é um cuidado que, principalmente, donos de hotéis de menor porte, que às vezes falam, é só esse custo. Essa diferenciação ela precisa acontecer. Ainda que seja de uma forma simples, num papel de pão mesmo que a gente fala, né, num Excel, enfim, mas que esteja de forma separada para que as análises não fiquem deturpadas. Né? Se a gente fosse ranquear aqui um custo que vocês julgam saudável, né, no hotel, vocês mencionaram que um ponto de equilíbrio saudável, 15%, 20% na parte de recursos humanos, estourando o limite de 30%. O que viria, assim, até para as pessoas terem uma noção se elas estão dentro dessa realidade ou muito fora dessa realidade, para entender? Então, tipo, recursos humanos. Ranking, né? Um ranking. Tem a parte também de tarifas públicas, que a gente chama, né, que entra energia elétrica, gás... As contas de consumo, contas de consumo, a água... É um peso muito grande também no negócio. Apesar de serem custos que variam conforme a ocupação, também é importante a gente ressaltar que eles são custos fixos. Né? Eles variam, mas eles vão estar lá de qualquer forma com o hotel ocupado, a pousada ocupada ou não. Então, eles, na verdade, são custos fixos. E, geralmente, são custos fixos altos, né? Então, também, isso é um ponto de muita atenção para não passar ali de 10%. 10% já no limite, assim, né? Com base na sua receita, né? Porque... E se passar, procurar outros meios... Né, para reduzir o mercado livre de energia, e aí tem vários reuso de água. Reuso de água, tá. Falando depois dessa parte de... você falou que contas públicas? Contas de então, consumo. RH, contas públicas, o que mais que vocês... Acho que serviços de terceiros, talvez, prestadores de serviço, que entram todos os contratos. Os contratos. Que também são custos no geral, são né? fixos, E que para a operação rodar, eles precisam acontecer. Mas a gente tem que, assim, todas as vezes que a gente pensar num contrato recorrente, ou seja, que tenha esse custo recorrente, precisa ter uma análise bem minuciosa do quão necessário é isso. Porque, às vezes, a gente entra naquela, aqui é só 500, ali é só 600. Mas, quando vira no ano, que você vai fazer a conta no ano, isso fica muito representativo. Sim. Então, esses custos recorrentes é um cuidado que a gente tem que ter bem certo aí. Esses dias eu estava assistindo uma palestra sobre empreendedorismo, e isso a gente até, esses dias agora, a gente fez até uma autocrítica nossa, né? Porque a gente fala para terceiros e esquece de fazer o dever de casa. Então, a gente precisava fazer uma reavaliação dos nossos custos também como empresa, né? Para ver o que estava errado, para fazer ajustes, né? E essa palestra falava exatamente sobre isso, que você precisa revisar seu custo como uma rotina mensal. Sim. Porque senão para perder a mão é muito rápido, né? Sim. E isso aí é interessante pontuar. Mas rebobinando a fita aqui, você falou em GOP, né? O que é o GOP, traduzindo para as pessoas entenderem do outro lado, dentro dessa equação que você estava falando? Bom, o GOP é o lucro operacional bruto. Gross Operational Profit. Exato. Então, no português, o lucro operacional bruto. Então, são as suas receitas menos as suas despesas fixas e variáveis, né? Antes dos seus pagamentos de impostos, né? Então, antes do seu lucro líquido. E ele é o índice mais importante para ser analisado e o maior ponto de atenção, né? Porque é ali, de fato, que
seu negócio está dando dinheiro ou não, né? Então... Ele é tão importante que as taxas das administradoras são calculadas por base no resultado GOP. desta operação. Caramba. Então, assim, qualquer administradora hoteleira que pega um hotel para administrar, a análise que é feita e os custos que são colocados acima, né, do DOP, elas têm um impacto totalmente na taxa diretamente da administradora. Então, o DOP ele é o que mensura o quão eficiente é a sua operação. É o maior índice de performance mesmo, assim, sem dúvidas. Porque, às vezes, você atinge a sua receita, você ultrapassa a sua receita que você tinha planejado, mas seu GOP você ficou abaixo. Então, Não assim, performou. Exato. Porque gastou a mais do nos que planejou. custos e nas suas despesas, você não performou bem. Então, Sim. aí é o maior ponto de atenção mesmo. Legal.